Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as exponenciais. Eu acho que a melhor forma de conhecer uma função é vendo ela, certo? Então, a gente vai brincar um pouquinho com o GeoGebra hoje, para a gente ver umas coisas, umas propriedades bacanas da exponencial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui para vocês, em verde, tem uma exponencial com uma taxa de crescimento positiva, né? Então, tem um Azinho lá em cima, positivo. E o G, né, que na verdade é esse em azul, é exponencial decrescente, então menos, né, com menos na frente do A que é positivo. Então, o que a gente já sabe? Primeiro, se algo está crescendo exponencialmente, certo? Inclusive com a pandemia, né, a gente viu muito isso. Então, você tem que, depois de muito tempo, está ficando cada vez maior, certo? Depois, aqui desse lado, não dá para ter essa noção de tempo, né? Porque são negativos, né? Mas desde que você vá para os números negativos, aqui você tem uma coisa cada vez mais próxima de zero, que depois a gente vai chamar de assíntota horizontal. Então, aqui cada vez mais que você der um zoom, digamos, você vai ver que ali, cada vez mais, ele vai se aproximando do eixo, certo? Não chega a ser igual ao eixo, mas vai se aproximando. Então, a ideia é essa. E a exponencial decrescente é a do outro lado, certo? É ao contrário, ela vai para o infinito quando o seu x estiver indo para um número negativo cada vez maior, então menos infinito, né? Então ela vai ficar cada vez maior quando o seu x está ficando cada vez maior em módulo, só que negativo, tá? E aqui, quando você ficar ali, o seu x ficar cada vez maior, certo? Aí você tem ali no expoente uma coisa negativa, né? Muito negativa, é elevado a uma coisa muito negativa, dá algo que tende a zero, certo? É igual, só um é o reflexo do outro. Então, o que acontece se a gente mudar esse A? Eu vou mudar o jeitão, né? Mas, na verdade, essas propriedades, elas continuam valendo, certo? Então, se eu mudar ali a minha taxa de crescimento, ela só não pode ser zero, né? Que ali já não vai ser uma exponencial, que elevado a zero é 1, constante. E ela sempre bate ali no zero, no ponto 0, 1, certo? Ela sempre bate no eixo y no ponto 1. É isso igual a 1, certo? Então, depois eu vou colocar lá esse aplicativo aqui para vocês brincarem. Mas eu queria falar também sobre o LN. Então, vamos aqui. Então, o LN, vocês vão ver que o LN está seguinte cara. Tá? Esse daqui é a função logarítmica, ó, sempre base E, tá? Tudo aqui é base E. Então, ln de x, e aqui eu coloquei um A só para a gente brincar um pouquinho do mesmo jeito que a gente fez do outro, certo? Então, esse A ele vai mudar um pouquinho a cara dele, mas eu vou deixar no 1, que acho que já dá para a gente fazer a nossa conversa aqui, ln de x, certo? É dessa forma. Quando o x vai ficando cada vez menor, veja lá que o ln ele não tem valores aqui nos lados, no lado negativo. Por quê? Porque não dá para calcular um ln de um número negativo. Teria que ter e elevado a alguma coisa igual a um número negativo. Não existe isso. E é positivo, elevado a qualquer coisa vai ser positivo. Então, por isso que o ln só tem aqui nesses quadrantes aqui, né? Quando o x é positivo. E o que acontece quando o x vai tendendo para zero, ele vai para menos infinito, fica cada vez menor, certo? Está indo lá para números muito pequenos, grandes em módulo negativo. E aqui você tem, novamente, aquele conceito de assíntota. Você vai ter cada vez mais isso daqui se aproximando do eixo y. Então, o eixo y vai ser uma assíntota vertical. Depois a gente vai ver com calma isso, mas só para deixar uma ideiazinha aí para vocês. E aqui, quando o x vai ficando cada vez maior, ele vai crescendo, ele cresce bem devagar, tá? Não é igual a exponencial, mas ele vai crescendo, né? Até o infinito também. Então, é isso. Então, relação entre essas duas coisas. Então, se eu colocar a exponencial e o ln juntos,
Vocês vão ver, e eu vou colocar uma outra coisa aqui para ajudar vocês. Vocês vão ver que essas funções, ela tem uma certa simetria, certo? Então, tem aqui o eixo x, eixo y, e eu coloquei o y igual a x, que é essa retinha em si. Então, se você mexer aqui no seu A, você vai ver que ele sempre é simétrico com base nessa retinha cinza, certo? Então, eles vão se refletir ali, né? Se você botar um espelho ali, você consegue enxergar a outra função, inclusive quando ela passa ali uma pela outra, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um medimento aqui também. Inclusive quando, né, elas se cruzam, certo? Então, é isso que a gente vai dizer que é uma função ser inversa da outra. Já vou mostrar por quê. Então aqui. Então, qual que é a ideia disso daqui? Eu vou tentar mostrar para vocês graficamente, depois a gente faz as continhas, tá? Então, se eu colocar aqui, eu vou escolher um x, um ponto, eu coloquei 3,4, mas aqui, para fazer uma brincadeira, opa, 3,4 está lá em cima, né? Então, vamos colocar aqui mais para baixo. Então, o x igual a 2, né, que eu coloquei aqui. Então, o x igual a 2, está aqui minha exponencial, tá? E elevado a 2 vai dar isso daqui, certo? Está aqui meu pontinho. Então, x igual a 2, escolhi o 2, tá? Por nenhuma razão específica. O que acontece? Se eu pegar a imagem do 2 pela função f, é o e elevado a 2, que é essa alturinha aqui que está em vermelho, tá? Agora, se eu pegar isso e refletir ali para o meu ln, então pegar esse valor, certo? E aplicar meu ln, então como é que funciona isso? Ó, vejam esse bzinho aqui. Peguei aqui, né? Isso aqui é a altura do e elevado a 2, certo? Só que se eu pegar e refletir ele aqui, olha, isso daqui é a reta y igual a x. Então, ele vai dar o mesmo valor no x que deu no y. Opa, nessa retinha, tá? Aí, a ideia é, o que acontece se eu achar esse pontinho aqui, que é a imagem do ln nesse ponto, certo? Se eu pegar isso, olha, quando eu voltar aqui e fizer a reta nessa altura, olha a mágica, eu voltei para o meu ponto inicial, certo? Essas duas coisas aqui se cruzam, que era o 2, né, que eu tinha achado lá no início, que eu tinha escolhido. Então, a gente tem esse pontinho extra aqui. Então, isso que mais ou menos quer dizer o que é uma função inversa. Você começa com x, aplica uma função e aplica outra, você volta para o ponto inicial, tá? Então, isso para qualquer x. Então, eu posso mexer x, vocês podem brincar à vontade aqui. Se quiser mexer o A também, para ele ficar um pouquinho mais gordinho, menos gordinho. Ó, você pode mexer e essa simetria, ela se mantém, tá? Mas você vai aqui para os negativos também, certo? Então, é isso. Só para a gente mostrar que, de fato, a exponencial e a ln, elas estão, assim, né, intimamente ligadas, certo? E é por causa disso, porque elas são inversas. Então, agora que a gente viu a exponencial fazendo um monte de coisa bacana no GeoGebra, a gente viu o que é ser funções inversas, assim, na prática, né, geometricamente. Vamos falar um pouquinho aqui no papel, que a gente vai precisar para poder fazer as contas de fato. Então, primeiro, vamos relembrar um pouquinho as propriedades da exponencial e do logaritmo, tá? Então, o que a gente precisa? Quando você tem a mesma base, certo? Quando você tem uma soma ali no expoente, o que eu tenho? Eu posso separar essa soma fazendo o produto, tá? Do e elevado a x vezes e elevado a y. Então, é como você separar essa soma em um produto, certo? Então, o que vai acontecer?
No LN tem algo parecido, só que ao contrário, né? Você tem um produto, LN de um produto vai ser a soma dos LNs. Vou tentar fazer um paralelo meio que entre eles, para a gente lembrar de todos eles. Aí a subtração, como é que funciona a da subtração? Uma subtração, na verdade, ela funciona igual esse daqui. Só que você tem E elevado a menos Y, que é o quê? É 1 sobre E elevado a Y. Tá? Então, o que, que acontece? É uma subtração que virou uma divisão. Né? Vou fazer assim. E no LN, certo? Além dessa, né? Então, você tem uma divisão, certo? Que virou uma subtração. Tá? Então, o LN da divisão é a subtração dos LNs. Tá? Aqui faz diferença a ordem, tá? É o de cima menos o de baixo, né? Se você fizer o contrário, dá errado. Tanto aqui também, tá? A ordem importa. Essa terceira propriedade, aqui, vamos lá. Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui um produto no expoente que, na verdade, vai virar um outro expoente, né? Na verdade, você tem dois expoentes. Então, esse R, que, na verdade, estava multiplicado, ele vai virar um expoente, certo? No LN vai ser o contrário. O R, que, na verdade, era um expoente, ele vai ser uma multiplicação. Então, ele vai descer e vai surgir aqui como uma multiplicação. Então, essa é a ideia. Então, para a gente ver um paralelo entre essas propriedades, para a gente ter mais facilidade de lembrar elas, né? Tem gente que chama de regra do tombo. Eventualmente, a gente vai ter uma outra regra do tombo, tá? Então, cuidado um pouquinho com isso. Mas só para deixar ali registrado. Então, é elevado a zero é 1, certo? Qualquer coisa elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, elevado a 1 é E, certo? E a gente sabe quanto é que é, né? 2,71 alguma coisa. E vamos lá, os LN. LN de 1 igual a 0, LN de E igual a 1. Vamos só relembrar o que quer dizer o LN. Então, a definição do LN, né? LN, tudo é base E, tá? Aqui a gente vai trabalhar sempre com base E. Então, não vou nem escrever, é sempre base E. Então, LN de x igual a y quer dizer o quê? Que é elevado a y igual a x. Tá? Essas duas coisas são equivalentes. Então, o que, que eu tenho aqui nesse primeiro? Então, isso daqui é definição, tá? É o que quer dizer o LN. Então, vamos lá, LN de 1. O que, que é LN de 1? Então, LN de 1, vou colocar aqui y. Quer dizer o quê? Vamos ali pela nossa definição. Quer dizer que E elevado a y igual a 1, certo? Então, E elevado a y igual a 1. Bom, a gente sabe que qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, y tem que ser 0. É por isso que LN de 1 igual a 0, esse primeiro, né? LN de E é parecido, né? Vamos fazer essa continha. LN de E, Y, se somente se a base, né, E elevado a Y é igual ao que está dentro do LN, que é o E. Certo? É o quê? É elevado a 1, né? Então, se tem a mesma base, os expoentes têm que ser iguais. Então, o que, que eu tenho? Que Y tem que ser 1, né? Tá, ficou apertado, mas... Então, só para a gente saber de onde vem esses dois aqui. Vem dessas duas continhas aqui. Tá? Então, é isso. Então, o LN agora a gente sabe como trabalhar com ele, sempre trabalha com ele com base na definição, né? Que é o nosso base E, né? O nosso exponencial que está aqui, tá?
E assim a gente consegue fazer as contas, né, com ln. E vamos lá, então, observação, que eu mostrei ali no GeoGebra, que as funções logaritmo e exponencial são funções inversas. Fiz meio falado, então vamos agora ver se de fato elas são tudo isso mesmo. Então, o que quer dizer uma função ser inversa? Vou passar um cantinho aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um x. Eu começo com x, o que acontece? Se eu aplicar uma exponencial, eu vou para o elevado a x, certo? Para ela ser inversa, o ln ser o inverso do exponencial, eu tenho que fazer a volta. Então, o que acontece? Se eu aplicar o ln, certo? No e elevado a x, eu tenho que voltar para o x. Então, essa é a ideia de uma função ser inversa, tá? E do outro lado também, né? Então, se eu começar com x, aplicar um ln, certo? Eu vou ter o que? ln de x. Se depois eu aplicar uma exponencial, a ideia é eu tenho que voltar para o início, tá? Senão eles não seriam inversos, né? Um tem que desfazer o outro, por isso que se chamam de inversos, né? Ele tem que inverter o que foi feito, né? Então, essa é a ideia. Então, primeiro eu vou calcular o quê? E elevado a x, depois aplicar o ln, esse primeiro caso. Tá? Então, esse primeiro caso aqui é esse daqui. E o segundo caso ali é esse daqui. Vamos ver. Então, ln de elevado a x, vamos lá, a gente acabou de ver algumas propriedades que eu vou usar, tá? Essa regrinha do tombo, certo? Que eu vou usar aqui, ó. Eu tenho um x elevado a r, mas aqui eu tenho e elevado a x, mas é o mesmo conceito, tá? O que está no expoente vai descer para frente, certo? Como algo multiplicado a esse ln. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x vezes ln do que sobrou ali dentro do ln, que é o e. Tá? ln de e, tá aqui, é o último, né? ln de e é 1. Então, isso daqui é x vezes 1, que é x. Certo? Então, temos a nossa primeira propriedade. Então, ln de e elevado a x é x. Certo? E o e elevado a ln de x, e o mais complicado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um y aqui, só para a gente... Então, qual que é a ideia? Eu vou chamar isso daqui de y, e eu vou mostrar que, na verdade, o y é igual a x. Certo? Para eu poder trabalhar com os dois lados da igualdade. Então, vamos lá. Então, eu preciso isolar esse x, né? Está lá no expoente. Como é que eu faço um expoente descer? Porque eu não sei trabalhar com ele lá em cima, né? Então, ou eu tenho que fazer alguma coisa subir, ou eu tenho que fazer alguma coisa descer. Então, no caso, eu quero fazer esse ln descer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ln aos dois lados. Tá? Então, vai ficar o quê? ln de e elevado a ln de x é igual a ln de y. Por que eu fiz isso? Que eu vou usar essa regrinha do tombo aqui, tá? Que eu usei na outra também. Vamos lá. Então, a regrinha do tombo vai pegar o quê? Vai pegar esse ln de x que está aqui em cima e mexer lá para frente. Certo? Então, fica o quê? Fica ln de x vezes ln de e igual a ln de y. Certo? ln de e está aqui, ó. ln de e é 1. Então, isso daqui dá o quê? Implica o quê? Que ln de x vezes 1 igual a ln de y. Então, ln de x igual a ln de y. Certo? Então, x e y têm que ser iguais, né? X igual a y. Então, isso quer dizer o quê? Vamos escrever aqui embaixo. Então, minha segunda propriedade quer dizer o quê? Ó, vamos começar aqui o que eu tinha escrito no início, tá? Vou só copiar. Era o quê? E elevado a ln de x igual a y, que na verdade é igual a x.
Então, aqui eu tenho a minha segunda propriedade. Então, é isso que quer dizer a exponencial e o logaritmo serem funções inversas, tá? Uma vai desfazer o trabalho da outra, certo? É isso. Então, vamos lá. Uma aplicação que vocês devem ter visto no ensino médio, talvez não dessa forma, tá? Mas, às vezes, vocês aprendem que é uma meia-vida, às vezes até decoram, né, uma formulinha, não sabe de onde vem. Então, a ideia da exponencial é que ela, na verdade, ela aparece em muitas aplicações, da biologia, química, tudo que você imaginar tem muito exponencial. A própria pandemia foi um exponencial para cá, exponencial para lá, os jornalistas falando um monte de besteira também, mas, em geral, a exponencial ela é importante para a gente poder modelar, né, tentar entender como funcionam alguns processos físicos, certo? Então, um deles é o que acontece com um elemento radioativo. Então, o elemento radioativo ele vai ser muito radioativo no início e depois ele vai decair ali na radioatividade dele, ele vai se decompondo, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Uma aplicação. Então, seja Q de T, isso daqui, tá? Com T positivo, a quantidade de um elemento radioativo, certo? Em decaimento exponencial no tempo T, certo? T é o tempo. E Q0, tá? Q0 aqui, a constante que está em frente da exponencial, é a quantidade inicial do elemento, certo? Por isso ele é zero, né? No tempo zero. E K positivo é a taxa do decaimento, tá? Então, estou falando taxa de decaimento, porque eu já tenho um menos ali em cima. Então, está de fato decaindo, né? Porque eu tenho menos um número positivo, T, né? Então, por isso que ele está decaindo. Então, para isso eu preciso que o K seja positivo. Então, qual é a meia-vida desse elemento? O que quer dizer uma meia-vida? Certo? Uma meia-vida é o quê? É o tempo que você demora para diminuir a quantidade do seu elemento que você tinha inicialmente, diminuir pela metade. Isso que é a meia-vida, certo? Então, eu preciso de um tempo, e vamos escrever aqui no Mathematiquês. Então, eu preciso de um tempo, certo? T1, que eu chamei de T1, tá? Pode chamar de qualquer coisa, em que a quantidade, certo? Do meu elemento naquele tempo vai ser metade da quantidade inicial. Tá? É isso que quer dizer essa expressão de meia-vida, né? E para isso eu preciso achar o quê? É o T1 que eu estou procurando. Certo? É o tempo que eu demoro para diminuir pela metade a quantidade do meu elemento. Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa conta. Então, o que, que a gente sabe? A gente sabe o quê? Que Q de T é Q0 é elevado a menos KT. Foi dado ali no início da pergunta, certo? Então, com T1, é só você pegar o T e trocar ele para T1. Né? Então, eu vou trocar aqui T, colocar T1. Certo? E eu quero saber como que isso daqui é igual a metade do Q0. Então, Q0 dividido em 2. Certo? Então, é isso que eu vou resolver. Eu vou isolar o T1. Certo? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com essa igualdadezinha e isolar o meu T1. Tá? Bom que a gente relembra quais são as ferramentas que a gente tem para trabalhar com as exponenciais, certo? Sabe como é que a gente sai disso daqui, né? Porque o T, ele está no expoente. Então, como é que eu vou colocar em evidência esse T1 como, né? Eu tenho que desvencilhar ele do resto da expressão. Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu vejo é que tem Q0 dos dois lados. Tá? Então, eu vou dividir por Q0 dos dois lados para eu sumir com esse Q0, né? Então, como é que fica? Fica o quê? Fica E elevado a menos KT1 é igual a meio. Fica um pouquinho mais simples, né? Agora não tem tanta letra. Então, lembrando, eu quero desvencilhar o T1 do resto. Então, vou ter que fazer esse T1 descer, né? Porque ele está no expoente.
vamos lá, como é que eu faço geralmente algo que está no expoente descer? É usar, né, aquela regrinha do tombo, só que ela só funciona quando eu tenho um LN, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar LN aos dois lados, né? Se essas duas coisas são iguais, o LN deles também vai ser igual. Então vamos lá, então fica o quê? LN de elevado a menos KT1 é LN de 1,5. Né? Tá aqui que a gente vai precisar das nossas propriedades. Então, aqui eu vou fazer o que eu já falei que eu ia fazer, né? Que é, ó, isso que fica no expoente. Eu vou descer ele aqui para frente, multiplicando. E o ln de meio, né? É o quê? É ln de uma divisão. Aqui vai sair como, né, uma subtração. Então, ln de 1 menos ln de 2. E o ln, a gente já sabe, ó, é o quê? É elevado a alguma coisa, dá 1. Tem que ser 0. Então, esse daqui dá 0, ó. Então, já ficou bem simples a minha expressão. Vamos limpar ela aqui, ó. Então, desceu menos KT1 vezes ln de E, ficou o ln de E ali, igual a menos ln de 2. Lembrando, ln de E é quanto? Então, ln de E é elevado a alguma coisa, dá E. Então, isso daqui vai dar 1, né? Então, vamos lá. Terminar a nossa continha. Então, fica menos KT1 vezes 1, né? Igual a menos ln de 2. Joia? Então, vamos lá. Agora eu tenho o quê? Eu tenho menos de um lado, menos do outro, eu vou cortar, né? Divide os dois lados por menos 1, eles vão embora. Vezes 1, né? Não muda o valor do que você tem. Então, eu tenho K vezes T1 igual a ln de 2. Aí, quase acabou meu trabalho, né? Eu tenho que desvencilhar o T1, vamos tirar aqui o T1 e evidência. Como é que fica? Fica T1, divide os dois lados por K, né? Então, fica T1 igual a ln de 2 dividido por K. Certo? Então é isso. Isso daqui vai ser a meia-vida, é o tempo que seu elemento demora para diminuir pela metade. Tá? Uma aplicaçãozinha para a gente relembrar essas propriedades e poder fazer algumas continhas. Então, sobre exponenciais, era só isso que eu queria falar. Então, a gente fica até o próximo vídeo. Tá? Até mais.